Tossan, eu nunca estudei, o que eu faço? Você vai fazer isso aqui, ó, ciclo de estudos, é o método que eu criei para você passar por todas as matérias de acordo com a quantidade de questões que tem na sua prova. Isso aqui, ó, cada quantidade dessa aqui, ó, tem relação direta com a matéria. Lembra que português eram 14 questões? 2 horas em cada ciclo. Matemática eram 6 questões, se não me engano, 1 hora em cada ciclo. E conhecimentos específicos que tinham 50 questões, 4 horas por cada ciclo. E por que você está falando de ciclo, Tossan? Porque você vai fazer exatamente isso. Você vai dando voltas dentro desse ciclo. Você começa com português, depois matemática, depois informática, conhecimentos transversais, políticas públicas e CONAB e conhecimentos específicos. Você vai usar o método que eu ensino para você na seção de estudos perfeita. É o meu curso de graça aqui no YouTube. Está aparecendo aí no cantinho direito, ensinando você a organizar os seus estudos. Então você vai usar essas quantidades que estão na tela e vai organizar da seguinte forma. Imagina que você é uma pessoa que tem 2 horas por dia para estudar. Você vai estudar seguindo essas quantidades aqui, né? Como? No dia 1, você vai fazer 2 horas de estudo. Então, você vai conseguir estudar essas 2 horas aqui, ó, de língua portuguesa. Perfeito, eliminou isso aqui. No dia 2, você vai estudar as mesmas 2 horas, mas vai ser 1 hora de matemática e 1 hora de informática ou gestão de projetos, né? Dependendo se você vai fazer para algum outro assistente ou assistente da parte de TI. Mas aqui, ó, 2 horas no segundo dia, você conseguiu estudar isso e isso. Aí você vem para o terceiro dia, você tem mais 2 horas para estudar. Você vai estudar 1 hora de conhecimentos transversais e 1 hora de políticas públicas e CONAB. Matou isso aqui, matou isso aqui. Depois, no próximo dia, você tem mais 2 horas, 2 horas de conhecimentos específicos. Vão ficar faltando outras 2 horas, você estuda mais 2 horas e pronto. Matou conhecimentos específicos também. E aí você fechou o ciclo. O que você vai fazer? Você vai voltar o seu ciclo de estudos para cá, para o dia 1. Então você vai estudar as 2 horas de português, depois 1 hora de matemática, 1 hora de informática, depois essas 2 horas aqui, e aqui você vai dividir 2 horas e 2 horas. Terminou? Começa de novo do ciclo. Então, em 5 dias, você consegue estudar a matéria toda e a cada 5 dias você dá uma volta completa na matéria. Agora, imagina que você tem 3 horas por dia. Aí a coisa começa a ficar um pouco melhor. Por quê? No primeiro dia, você vai estudar 2 horas de português e ainda vai conseguir estudar mais 1 hora de matemática. Então, você matou português e matemática. E no segundo dia, informática, ou então gestão de projetos, né? Conhecimentos transversais, políticas públicas e CONAB. Já veio aqui, ó. Pum, informática, conhecimentos transversais, políticas públicas e CONAB. Terceiro dia, você vai fazer 3 horas de conhecimentos específicos. 1, 2, 3. E no quarto dia, você vai fazer mais 1 hora que falta de conhecimentos específicos e já vai entrar em língua portuguesa de novo. Então, no quarto dia, você já está começando a tua segunda volta no ciclo. Você já vai vir aqui, ó, estudar português. Aí vamos supor que você vai para o quinto dia. No quinto dia, você vai ter mais, 3 horas. Então, você vai pegar 1 hora aqui, 1 hora aqui e 1 hora aqui. Fechou 3 horas. No sexto dia, você tem mais 3 horas, né? Então, você vai fazer 1 hora daqui, 1, 2. No sétimo dia, mais 3 horas, você consegue mais 1 hora daqui, mais 1 hora daqui. Fechou as 4 de conhecimentos específicos, você pega mais 1 hora de português. Então, no tempo que você tiver, você vai aproveitar esse tempo para dar voltas em todas as matérias. E não precisa ser o mesmo número de dias. Se no primeiro dia você tiver 1 hora, no segundo dia 3 horas, no terceiro dia você não tiver hora nenhuma, e aí depois você pega um final de semana e consegue estudar 4 horas e 4 horas, o que você vai fazer? Primeiro dia, 1 hora de português. Segundo dia, você vai estudar mais 1 hora de português, vai passar para a próxima matéria, matemática. Aí você ainda tem mais 1 hora, informática. E por aí vai. Você vai encaixando as matérias de acordo com a quantidade de tempo que você tem. E se você não conseguir estudar durante um dia, tudo bem, porque no próximo dia você consegue tirar esse atraso. E qual é o material que você vai usar para estudar? Eu fiz uma pesquisa e separei esses materiais em 3 categorias. Primeira, material iniciante.
somente apostila com questões, igual a apostila de banca de jornal, só que com muito mais qualidade, porque a apostila de banca de jornal não presta. Se alguém te der uma de graça, você joga fora, não usa isso. Apostila boa, Nova Concursos, tem um bom preço, tem uma boa qualidade e você tem um conteúdo completo e revisado para o cargo de assistente administrativo, assistente na parte de administração. Essa apostila custa R$ 63,00 se for no formato PDF e se for no formato impresso, R$ 90 mais o frete, que aqui para a capital do Rio de Janeiro deu R$ 25,00 mais ou menos e 5 dias úteis mais ou menos também para chegar aqui em casa. Ah, Tossan, e se eu quiser fazer para assistente de TI? Você pode usar essa apostila para estudar os conhecimentos básicos, que são mais ou menos os mesmos, e estudar os conhecimentos específicos por fora, com algum outro material. E para fazer questões, que eu recomendo bastante que você faça, Gran Cursos Questões. É só pesquisar aqui no YouTube, Mário Tossan Gran Questões, que lá eu falo tudo sobre esse aplicativo para você fazer questões de concurso de graça aí na sua casa. Tossan, eu quero material que vá além. Eu acho que esse material iniciante é pouco para mim. Ótimo, eu também acho que é pouco. Eu não usaria, mas se você tem pouco dinheiro ou se você não está muito seguro, comece pelo iniciante. Agora, quer passar de verdade? O negócio começa aqui, ó. Videoaula, apostila e questões. E eu ainda tenho para você um cupom de 30%. Tudo que eu estou falando aqui, ó, o link está na descrição e no primeiro comentário para você aproveitar esse cupom de desconto ou para você pegar a apostila lá do Nova Concursos com o meu link, tá? O Gran Cursos você vai ter para assistente administrativo e para assistente de TI. Esse preço aqui, ó, esquece ele, porque ele é o preço sem o cupom de 30%. Com o cupom, você vai pagar esse preço aqui, ó, à vista, ou esse preço aqui parcelado. Além desse material todo do Gran Cursos completo, revisado depois que saiu o edital, você também pode usar o Gran Cursos Questões, que é de graça e que eu te ensino aqui no canal. Tossan, eu já estudo há algum tempo, já estou estudando português, matemática, informática, já sou concurseiro e eu quero dar foco total na Conab. Esse material avançado é o que eu usei para passar no concurso que eu estou hoje, é o passo estratégico do Estratégia Concursos. E eles fazem um material muito maneiro que é, eles pegam um professor e um professor fica responsável por preparar todo esse conteúdo e organizar tudo isso, todas as matérias que caem nesse concurso. Não é um professor só que dá aula, né? São vários que montam a apostila, mas todos os cursos do passo estratégico têm um professor responsável que garante a qualidade. Então você tem uma apostila em PDF muito resumida, com foco nos assuntos que mais caem. Eles fazem uma análise de todas as provas que tiveram antes, todas as provas que essa banca fez, para ver quais são os assuntos que mais caem, e eles colocam tudo isso em uma apostila, em várias apostilas, né? Uma apostila para cada matéria, separando o material em PDF e a parte das questões com explicações para você entender tudo. Tanto para assistente administrativo quanto para assistente de TI, é esse preço aqui à vista ou esse preço aqui parcelado. E aí, como esse material é muito enxugado e ele tem questões específicas, você provavelmente vai terminar ele rápido. Então dá tempo de você entrar no Gran Cursos Questões e fazer muitas questões sobre esses assuntos que você vai estudar lá no Passo Estratégico. Qual é o próximo passo? O próximo passo é estudar essa matéria um pouquinho todos os dias. Não se preocupe em quantidade, se preocupe em consistência, pegar o hábito de estudar e depois você aumenta a quantidade. Outra preocupação, fazer questões. Não adianta só ler a matéria, você precisa praticar e, mais importante de tudo, você precisa acreditar em você mesmo. Eu admiro o teu esforço por ter chegado até aqui e eu acredito em você e eu acredito no que a gente está construindo aqui. Então eu espero que você encerre esse vídeo acreditando um pouco mais em você mesmo, porque isso é metade do caminho percorrido até a vitória. Se você chegou até aqui, comenta nesse vídeo, eu acredito que eu sou capaz, e já dá o próximo passo em direção à sua aprovação, que é assistir a sessão de estudos perfeita que está aparecendo aí na tela agora. Tamo junto e até o próximo vídeo.